Já o Palmeiras fechou a compra de um jogador e encaminhou a venda de outro. As últimas do mercado. O Vasco tem negociações para contratar Bruno Rodrigues. Completo falando sobre o Palmeiras e mais uma polêmica envolvendo o avião de Leila Pereira e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que o Vasco quer contratar Bruno Rodrigues, atacante que pertence ao Palmeiras, especulação que ganhou força nas redes sociais. Tem gente dizendo que o Bruno está perto de se mudar para São Januário. Antes de gravar o vídeo, consultei o Lupercio II, que é representante do Bruno Rodrigues. Do Lupercio me assegurou que ninguém do Vasco o procurou e que ele não sabe de absolutamente nada. O que pode estar acontecendo é uma conversa entre Vasco e Palmeiras. Mas surpreende o Lupercio que, se existe alguma conversa entre os clubes, o representante do jogador não foi avisado. Lupercio também lembrou que vários jornalistas já divulgaram nomes de outros clubes relacionados ao Bruno Rodrigues e, na verdade, nunca houve contato. O que aconteceu de fato em 2026? O Fluminense fez uma proposta para compra que foi considerada baixa pelo Palmeiras. O Cruzeiro e o Internacional sondaram, cogitaram a possibilidade de empréstimo, mas não houve acordo. Qualquer novidade envolvendo o Bruno Rodrigues e o Vasco eu volto para contar para vocês. Só para completar o noticiário vascaíno, registrar que o Vasco pagou toda a dívida que tinha com o Valdir Bigode, de acordo com o jornalista Gilmar Ferreira. A gente está falando de uma dívida de mais ou menos 5 milhões de reais que teria sido paga à vista. O grande problema vem agora. O Valdir Bigode foi um daqueles que mais fizeram esforços para que os credores do Vasco aceitassem o plano de recuperação judicial. E ele estava incluído nesse plano. E é aí que vem o maior dos dilemas. Se isso de fato acontecer, esse pagamento à vista, dá para dizer que a recuperação judicial do Vasco pode ter sido fraudada. E isso poderia implicar até na falência imediata. Estou curioso para saber os desdobramentos dessa história. Hora de falar sobre o Palmeiras, que acaba de fechar uma compra e pode anunciar uma saída muito em breve. Larson, volante de 20 anos de idade, foi adquirido em definitivo do Goiás. Operação de 4 milhões de reais, o jogador chegou para o Sub-20 no ano passado. Deixou excelente impressão, tendo sido protagonista na conquista do título do Campeonato Brasileiro da categoria. Foi promovido ao time principal e já jogou no Paulistão. Inclusive teve participação direta no gol da vitória contra a Portuguesa por 1-0 no Canindé. Diante desse cenário, o Palmeiras exerceu o direito de compra e o Larson é jogador em definitivo do Verdão. Larson, que inclusive tem esse nome por conta do atacante sueco que chegou a enfrentar a seleção brasileira em Copa do Mundo. Quero registrar que Koné, zagueiro comprado no fim do ano passado, também foi inscrito no Campeonato Brasileiro e pode ganhar seus primeiros minutos muito em breve. Já Rafael Veiga, que teve seu nome relacionado na lista de inscritos do Brasileirão, deve sair nos próximos dias. Veiga, como eu contei no vídeo da terça-feira, aceitou a proposta do América do México e agora aguarda por um acordo entre Palmeiras e o clube mexicano. O América gostaria de um empréstimo com opção de compra, que se tornaria obrigação em caso de metas batidas. Existe otimismo para que esse acordo aconteça e aí mais um atleta super importante naquele período entre 2020 e 2023 pode deixar o Verdão. Bora falar agora sobre mais uma polêmica envolvendo o avião de Leila Pereira. Curioso, né? O Palmeiras é um dos poucos clubes que tem em seu favor um avião próprio, que é da sua presidente. Leila criou uma empresa de fretamento de aviões, mas vira e mexe da polêmica. A nova polêmica diz respeito à viagem que o Palmeiras fez a Belo Horizonte para o confronto da noite dessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro, estreia do Campeonato Brasileiro. O problema é que o Palmeiras não pôde voar na aeronave de Leila Pereira. Ela já havia sido fretada para o Red Bull Bragantino. Antes que o torcedor do Palmeiras fique revoltado, como várias pessoas já ficaram desde que tomaram conhecimento da notícia, vale a informação de que o Red Bull Bragantino havia feito o fretamento dessa aeronave de forma bastante antecipada. E aí, o Palmeiras acabou não tendo a oportunidade de viajar no seu avião. De qualquer forma, o problema foi resolvido com o fretamento de uma outra aeronave comum, sem todos aqueles benefícios, aqueles apetrechos que fazem com que as viagens dos jogadores do Palmeiras sejam mais tranquilas. O fato de ser uma viagem de 40 minutos até Belo Horizonte certamente ameniza o problema. Não é nem um pouco comum ver o Palmeiras abrindo mão do seu avião, que pertence a Leila Pereira, para que outra equipe da Série A do Brasileiro se utilize dele. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O boa noite, o artilheiro do campeonato será o Vitor Roque, e o Luiz Henrique seria uma boa.
Seria uma ótima. O Luiz Henrique é craque. O Luiz Henrique, para nível nacional, é excelente. Jogador que tem conseguido fazer sucesso até com a camisa da seleção brasileira. Mesmo tendo ido para a Rússia, ele segue na mira do Ancelotti, né? Seria uma ótima. O Vitor Roque, artilheiro do brasileiro, não é uma maluquice, não. É algo absolutamente plausível, possível. Eu acho que o Pedro tem um pouco mais de chance, mas tá tudo certo. Quero contar que Rafael Veiga e América do México avançaram para um acordo. Importante registrar que, por opção do André Jardine, técnico do clube mexicano, as tratativas com Veiga e seu empresário André Curi começaram na semana passada. A estratégia do América é fechar com o Veiga para depois tentar avançar em relação ao Palmeiras. E a percepção do América é de que as conversas têm rendido e vão se tornar algo positivo. O Veiga tinha a ideia inicial de se mudar para a Europa, mas diante da falta de propostas. E ao perceber que perdeu espaço no Palmeiras de Abel Ferreira, o Veiga aos pouquinhos está se convencendo de que essa mudança vai ser legal. Até porque há a promessa de que o Veiga chega para ser protagonista do América do México, que foi campeão em 3 dos últimos 4 campeonatos nacionais. Em relação à grana, o América é capaz de cobrir os quase 2 milhões de reais por mês a que tem direito o atleta no futebol brasileiro. E é isso que faz com que o Palmeiras veja com bons olhos sua saída. Existe uma possibilidade real de um negócio acontecer por empréstimo com opção ou obrigação de compra. Inicialmente ele vai com opção de compra, mas com algumas metas estipuladas que, se alcançadas, fazem com que o América se obrigue a comprar o atleta, negócio de algo na casa dos 10 milhões de dólares. A pergunta que eu deixo para você: na condição de dirigente do Palmeiras, você venderia, emprestaria ou não liberaria o Rafael Veiga? Já uso espaço para comentário e opine sobre o tema, beleza? Pelas palavras. Verdade que o Palmeiras voltou a conversar com o Igor Júlio devido à demora do Zenit por Nino? É verdade, Diegão. O Nino é a bola A, é a preferência, a prioridade número 1 em relação à zaga, mas negociar com o Zenit é muito difícil. Existia a expectativa de que, com a mudança do empresário do Nino, as coisas pudessem dar uma melhorada. Só para lembrar, o Nino era representado pelo pessoal da Elenco Esportes. Os mesmos empresários que, na visão do Palmeiras, dificultaram a ida do Claudinho, do Zenit, para o Palmeiras. Tenho a impressão de que não foi culpa do pessoal da Elenco Esportes, tá? É que o Zenit não curte muito negociar com clubes brasileiros. Vocês perceberam toda a dificuldade que o Cruzeiro teve para fechar com o Gerson. No fim das contas, o Claudinho acabou se mudando para o Al Sadd, equipe do Catar. E parte da diretoria do Palmeiras ficou chateada, ficou incomodada com esse desfecho da negociação do Claudinho. E imaginou que agora, com o Nino, essa situação se repetiria. Mas, na sexta-feira da semana passada, o contrato com a Elenco Esportes, contrato de representação do Nino, acabou. E o Nino estava muito claro para o Palmeiras que não deixaria o Zenit enquanto o seu contrato com os antigos empresários não acabasse, até para que eles não recebessem comissão. No fim das contas, o Nino não é mais representado por essa empresa, encontrou um novo agente europeu. O Palmeiras tentou se aproximar, tentou avançar nas tratativas, não dá para dizer que desistiu, mas percebeu que a operação vai ser muito complicada, tá? Vai haver a necessidade de um investimento muito alto. O Nino havia sido comprado do Fluminense por 27 milhões de reais. E dá para dizer que o Zenit hoje pede quase 3 vezes mais, 2 vezes e meia mais. E está difícil fazer acordo. O Igor Júlio é uma operação mais fácil, zagueiro brasileiro que atua na Premier League, ele pertence ao Brighton, está emprestado ao West Ham, não tem conseguido jogar no Brighton, não está jogando no West Ham, não é uma operação que parece ser tão complicada assim, tá bom? Nicola, é verdade que o Palmeiras vai atrás do Thiago Escuro do Mônaco? Selma não tem essa informação, mas ainda que vá, a chance disso acontecer é nenhuma. De o Escuro aceitar uma proposta, né? O Escuro se preparou para trabalhar na Europa, abriu-se uma porta para ele espetacular, ele está trabalhando no futebol francês, num clube que disputa a Premier League. Por exemplo, terça-feira da semana passada, estava comentando o pré-jogo de Real Madrid e Mônaco, Liga dos Campeões, cara. Para ele não tem sentido voltar ao Brasil. Ele precisa encerrar essa experiência, dessa passagem no futebol europeu, que para ele, quanto mais durar, melhor, para depois voltar ao Brasil para escolher o clube onde ele vai trabalhar, né? Rafael Veiga vai para o América do México? Essa tem um avanço importante. O Rafael Veiga tinha a intenção de deixar o Palmeiras, ele já percebeu que o ciclo dele no Verdão está se encerrando. Mas a ideia dele era jogar na Europa. O Veiga também já percebeu nas últimas semanas que, apesar da insistência do André Curi com clubes europeus, essas propostas do velho continente não devem chegar. Foi aí que o América do México, antes de fazer proposta oficial ao Palmeiras, passou a conversar com o André Curi. André,
Como é que funciona? Quanto ele quer? Ele topa? Ah, tá meio receoso. Tá bom, então vamos colocar o André Jardine para falar com o Veiga. O André Jardine, ex-técnico do São Paulo, da seleção brasileira de base e comandante do América. O cara ganhou 3 dos últimos 4 títulos nacionais do futebol mexicano, tem enorme moral por lá. O Jardine fez chegar aos ouvidos do Veiga que ele vai ser protagonista no América do México, que o time vai ser montado para que o Veiga, como o cérebro da equipe, funcione e distribua passes, assistências, sinalizações, enfim. Diante desse cenário, dá para dizer que o Veiga se empolgou com a ideia de jogar no México. Ele teria um pequeno reajuste, ou seja, vai ganhar mais no México do que ganha no Palmeiras. Os vencimentos do Veiga, incluindo impostos, ficam na casa dos 2 milhões de reais por mês. Agora falta um acordo com o Palmeiras que não deve ser tão difícil, tá? A verdade é que o Palmeiras quer garantir essa economia salarial. E a tendência é que o empréstimo seja empréstimo com opção ou obrigação de compra. Como é que funciona? Você fecha um empréstimo com opção de compra, mas condiciona algumas metas. Se essas metas forem batidas, o América é obrigado a comprar 10 milhões de dólares. Enfim, esse valor também está sendo discutido, tá bom? Fala, minha turma, beleza? Mais um giro de notícias do Palmeiras para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado no dia a dia do Verdão. Peço humildemente para deixar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Então, rapaziada, vai sentando o dedo no like e dá aquela rebolada para ficar bem gostoso com muita humildade. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.